Muito bom dia aos alunos do nono ano. Hoje iremos falar um pouco sobre o nosso conteúdo de física. E de início eu venho mostrar essa imagem aí de um geyser. O geyser, o que é um geyser, onde se encontra ele aí, como é formado. Então tudo isso nós temos que saber em física. Então você, aluno, entendeu? Vai adquirir conhecimento, esse bimestre, sobre alguns fenômenos que ocorrem em nosso planeta. E um deles é esse fenômeno apresentado na sua tela inicial. Espero encontrar todo mundo bem, todos saudáveis. Então, nossa tela inicial de física, na introdução de física, ele já vem aqui, uma imagem aqui bonita, muito interessante, um local diferenciado, entendeu? E logo de início eu venho aqui com essa força da natureza que é feita aqui, que é o geyser, entendeu? Ao nível do mar, a água é encontrada no estado líquido, mas pode ser transformada e se apresentar no estado sólido ou gasoso. As áreas da ciência que explica essa alteração de estados físicos e químicos, que estuda as propriedades da matéria, sim nas interações desses elementos com calor, a luz e a eletricidade. As profissões das ambas áreas, muitas vezes estudam fenômenos em parceria, compartilhando conhecimentos e formas de perceber a natureza. Então nós temos lá, entendeu, o estudo da física, que ele vem completando e para nós conhecer todos esses fenômenos. Mas que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse que nós iremos estudar? O geysers. Geysers, eu vou pegar aqui, vou passar para você um pequeno vídeo, uma reportagem aqui, eu acho que não tem problema nenhum, entendeu? Para você ter conhecimento sobre o que seria um pouco desse fenômeno. A lava vulcânica entra em erupção e lança jatos. O Chile é um dos pouquíssimos países onde a água subterrânea em contato com a lava vulcânica entra em erupção e lança jatos ferventes na superfície. A repórter Cleisla Garcia viajou até o cinturão dos geysers e é o que ela mostra na reportagem de hoje da série O País dos Vulcões. Música de rituais andinos invade as pacatas ruas da cidade. Com vestes coloridas, adultos e crianças repetem os passos da dança folclórica. Revivem costumes e lutas de povos que habitam o deserto há pelo menos 11 mil anos. Hora ou outra, manifestações assim roubam o silêncio de São Pedro do Atacama. Uma cidade com cerca de 5 mil habitantes, ruas de terra batida, ponto de encontro de mochileiros do mundo todo. É a porta de entrada do deserto, o ponto mais próximo para qualquer canto distante do Atacama. Lugar escolhido para grandes produções, como a minissérie José do Egito, que teve parte das gravações feitas no deserto. Ativo de Jacó, tá? Atenção. Alguns destinos não estavam no roteiro das filmagens, mas despertam o interesse dos forasteiros. Para conhecer um dos mais procurados deles, é preciso sair bem cedo, antes das 4 da manhã. O caminho até a cratera do vulcão é perigoso, cheio de curvas. Uma viagem longa para subir ao topo do El Tatio, o terceiro mais alto do mundo. Mais de 4 mil metros acima do nível do mar. De longe, é possível ver a fumaça de vulcões ainda ativos na região.
E de perto, outro fenômeno, visto com mais intensidade entre as 6 e 7 da manhã, quando a luz é perfeita e a temperatura bem abaixo de zero. Na cratera do vulcão El Tatillo, o maior do Chile, 6 graus negativos agora. Por mais que se prepare para o frio, ainda é pouco. De pequenas fendas na rocha vulcânica, a água explode. Com força e barulho assustador. Pelo solo de rochas, fendas que saem do fundo da terra, como pequenos vulcões que jorram água fervente e muito vapor, afastando um pouco o frio. Aqui está bem quentinho, mas dá um passo para trás, quase congela. Todos os dias, pessoas de vários cantos do mundo enfrentam o frio e a distância para assistir ao espetáculo. É ótimo, especial, diferente. Se impressiona essa holandesa. É a mesma sensação que teve o engenheiro Paulo ao se deparar com os geysers. Ontem eu fiz um passeio maravilhoso, hoje também. Acordei 3h30 para... Estou maravilhado. Por causa da força e da intensidade, os geysers, como são conhecidos aqui no Chile, sempre são vistos com certo ar de mistério e de encantamento. Mas, na verdade, o fenômeno é bem simples. A água gelada que desce da cordilheira, quando encontra a pedra vulcânica bem quente nas profundezas da Terra, olha só o resultado. Bem diante dos nossos olhos, esse espetáculo. Alguns geysers vêm à superfície com fúria ainda maior. Podem chegar a 10 metros de altura e a água a 85 graus centígrados. Por isso, a aventura exige cautela. Respeitar a natureza e manter a distância são as principais regras. A chamada manifestação geotérmica só acontece em outros 5 lugares do mundo, como ilhas da Nova Zelândia e do Japão. No Atacama, a água percorre as profundezas da terra e jorra pela superfície de várias maneiras. Rios de águas termais e muito quentes. E poços assim, onde a temperatura se aproxima dos 90 graus. As áreas são isoladas por conta do perigo. No passado, quando as lagoas não tinham proteção, 6 turistas morreram queimados depois de se desequilibrar e cair na água. Mas se as poças despertam curiosidade e pavor, a diversão é a recompensa a menos de 10 metros. Em lagoas maiores, o tempo gelado se encarrega de esfriar a água a uma temperatura suportável, cerca de 25 graus. O paraíso dos turistas que vieram do gelo. How is the water? Well, sometimes it's hot. Às vezes é bem quente, aqui eu me mantenho aquecida, mas já estou pensando como vai ser quando sair, diz a estudante holandesa. Diversão, medo, encantamento. Ficar frente a frente com o maior vulcão do Chile, tão perto do perigo, nas alturas. Por isso, a romaria de curiosos se repete todos os dias. Quase uma devoção ao gigante nem tão adormecido do Atacama. Quer viajar com até 50% de desconto? Acesse o site da 123. É simples, rápido e barato. Tudo bem. Então nós vimos um pouco aí, tem um conhecimento sobre os... Um momento. Sobre esse fenômeno da natureza que é os geysers. Impressionantes pelo mundo. De origem islandesa, a palavra é geyser. Significa fonte jorrante e descreve... Deixa eu só aumentar um pouquinho que eu não estou enxergando mais. Descreve bem esse fenômeno. Geysers
são buracos que liberam jatos de água quente e vapor de dentro da Terra e só acontece em áreas com vulcões ativos. Isso porque os geysers precisam do magma incandescente para existirem. O calor liberado pelo material aquece a água da chuva ou de neve derretida que entra no subsolo. O líquido ganha pressão e acaba expulso em forma de uma coluna de água que pode chegar a centenas de metros de altura. Embora possam parecer comuns, os geysers são relativamente raros. No mundo todo existe menos de 1000. Embora o nome seja da Islândia, a região que mais concentra esses buracos é os Estados Unidos. A área de Eilostim possui nada menos que 400. Pessoal, vamos lá. Em quais situações de seu cotidiano é possível observar a água líquida se transformar em vapor? Entendeu? Quais são as situações do nosso dia a dia que nós observamos a água líquida se transformar em vapor? Então aqui nós temos algumas sugestões de resposta para vocês, entendeu? É provável que os alunos citem ebulição da água durante o cozimento de alimentos no fogão, ou a formação de vapor durante um banho quente. Nós vimos esse processo de a água líquida se transformar em vapor. A temperatura na qual a água passa do estado líquido para gasoso, em determinado condições de pressão, é chamada de tempo de ebulição. Explique por que ela pode ser classificada como propriedade da matéria. Então, nós temos aqui uma sugestão de resposta, que a temperatura de ebulição é uma propriedade da matéria porque corresponde a uma característica específica das substâncias. Todos os exemplos de matéria podem acontecer aí. Número 3. Considerando que grandeza é tudo que pode ser expresso por um número de unidades, por meio de contagem ou medição, a temperatura de ebulição é uma grandeza? Justifique sua resposta e cite algumas grandezas comuns em seu dia a dia. Então, a temperatura sim pode ser considerada uma grandeza, pois ela representa o número de unidade obtida por meio de medição. Entre as grandezas comuns no dia a dia do aluno estão massa, o volume, entendeu? E a temperatura. Então nós podemos colocar massa, volume e temperatura. Seria massa, que pode ser aplicada através do pesar um alimento no mercado. Volume, para a quantidade de líquido de determinado objeto na culinária. E temperatura, a temperatura do corpo, a temperatura do objeto e tudo mais. Está o estudo da física. A física é a palavra de origem grego, que significa natureza, ou seja, nós estamos realizando aqui o estudo da natureza, dos fenômenos da natureza, e é a ciência que estuda fenômenos naturais e propriedades da matéria, da energia, do espaço, do tempo. Dessa maneira, nessa área do conhecimento, busca-se estabelecer leis que regem fenômenos observados na natureza. A presença da física em nosso cotidiano é
permanente e pode ser observada em exemplos bastante comuns. Por exemplo, ao consultar a temperatura antes de sair de casa, ao cronometrar o tempo durante alguma atividade ou ao utilizar a eletricidade para ligar um eletrodoméstico. O desenvolvimento da ciência possibilitou aplicações práticas em diversas áreas da medicina, da robótica, na geração de energia, na captação de água potável. Portanto, a física é muito importante na elaboração de soluções para problemas do mundo contemporâneo. É possível dividir o estudo da física nas seguintes áreas: mecânica, analisa o movimento e equilíbrios; termologia, investiga fenômenos térmicos; ondulatória, estuda ondas de diversas naturezas; óptica, examina fenômenos luminosos; eletricidade e magnetismo, investiga fenômenos elétricos e magnéticos; física moderna, analisa conhecimentos referentes, por exemplo, à energia nuclear, os quais modificam o modo dos cientistas observarem a natureza no século XX. Associados ao desenvolvimento tecnológico, essas áreas da física possibilitam a criação de objetos e sistemas como microscópio óptico, a tecnologia de informação, Wi-Fi, a impressora 3D, os quais proporcionam maior qualidade de vida à população. A importância da ciência para a sociedade. A ciência exerce uma grande influência na nossa vida cotidiana, a ponto de ser difícil imaginar como seria o mundo atual sem a sua contribuição ao longo do tempo. Particularmente, no mundo dos medicamentos, é fácil relembrar a grande evolução acontecida após a Segunda Guerra Mundial. Ela tem sido a grande responsável pelas transformações tecnológicas que têm suportado as incríveis evoluções nas concepções dos novos medicamentos, aos entendimentos de mecanismos de ação de fármacos, das particularidades das relações entre estruturas químicas e efeitos farmacológicos, assim como os efeitos adversos. Contudo, a ciência, ao lado de proporcionar novas abordagens em torno da maioria dos aspectos envolvidos em nossa vida, também produziu seus efeitos colaterais, tais como as questões éticas importantes envolvidas na clonagem ou nas manipulações genéticas, no uso de animais de laboratório, entre outros. Dessa forma, é inegável que muitas coisas não existiriam ou teriam um entendimento muito limitado sem a contribuição decisiva das teorias científicas, mas também é certo que muitos outros novos problemas derivados dessa evolução virão a existir no futuro próximo.
Embora no passado nem sempre houve uma percepção clara da contribuição da ciência na vida cotidiana, ela sempre esteve presente, nos grandes eventos da humanidade. Por exemplo, desde a percepção do ser humano para a manutenção e... Só um momento que tem alguém aqui, eu vou fazer um atendimento aqui e já retorno, viu, meus queridos? Um minuto. Então vamos lá. Embora no passado nem sempre houve uma percepção clara da contribuição da ciência na vida cotidiana, ela sempre esteve presente nos grandes eventos da humanidade. Por exemplo, desde a percepção do ser humano para a manutenção e aproveitamento do fogo e das técnicas de preparação dos corpos por mumificação. Na atualidade, a ciência tem um papel fundamental no conhecimento do ser humano, em torno da realidade e do significado do mundo em que vivemos. A ciência se caracteriza por uma preocupação contínua, não só em conhecer os fenômenos que acontecem em nosso meio, como também em descrevê-los e propor teorias racionais que possam explicar como eles acontecem. A ciência sempre sofreu ataques ao longo da história. No entanto, atualmente, alguns fatos científicos considerados consensos globais têm sido questionados por determinados grupos. 2 exemplos referem-se ao fato de o planeta Terra a eficácia das vacinas, entendeu? E a eficácia das vacinas. Considerando esse contexto, após a leitura do texto, debata com os colegas as seguintes questões: é possível viver sem ciência? Então você vai analisar, é possível viver sem ciência? Por que seria? Por que não é possível? Então acho que cada um coloca sua opinião aí na resposta. Entendeu? Segunda, a ciência pode ser classificada definitivamente como benéfica ou nociva? Então você vai ver, né? Se ela pode ser classificada como benéfica ou nociva. Terceiro, em sua opinião, quais são os maiores desafios que a ciência enfrenta no mundo atual? Então, você vai ver, né? Vocês copiam essas perguntas no caderno e vocês colocam as respostas de vocês e me enviem. Então, eu vou dar aí 7 minutos para vocês fazerem isso daí, tá bom? Copiar as perguntas no caderno, responderem, tirar a imagem e me enviar. Cada um coloque sua posição, seu pensamento.
Então, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Transformações de matéria e energia. Entre os objetos de estudo da física estão as transformações de matéria e energia. Aquelas relacionadas à matéria podem ser classificadas em física ou química. Tal classificação é realizada com base nas observações dos fenômenos e nas propriedades de seus componentes. Para retomar a diferença entre transformações físicas ou químicas estudadas nas unidades anteriores, vamos considerar a queima de uma vela. Se analisarmos uma amostra da parte interior dela, antes e depois das transformações, podemos verificar que as propriedades da matéria são preservadas. Dessa forma, como ocorre mudança na aparência e manutenção na substância, é possível concluir que o material de vela derreteu, escorreu e se solidificou. Nesse caso, estamos diante de uma transformação física. No entanto, a parte da matéria da vela é queimada na presença do gás oxigênio, produzindo energia em novas substâncias, como gás carbônico. Nesse caso, ocorre a transformação química. Nesse tipo de transformação, são formadas novas substâncias com propriedades diferentes das iniciais. Entretanto, se a energia produzida por uma vela na forma de luz for usada para esquentar um alimento, estaremos diante de um fenômeno que envolve a transformação de energia, já que a energia luminosa é transformada em calor. Diferente da matéria, a energia não tem massa, volume e estado físico. Porém, podemos caracterizá-la em modalidades. É possível também verificarmos o que ela pode gerar, onde e como aparece, além de suas formas de interação com a natureza. Como nas manifestações, transferências ou transformações de energia, há a presença de forças. Dizemos que a energia é a capacidade de produzir movimentos. A quantidade de energia só pode ser mensurada quando ela é transferida de um corpo para outro, ou quando se transforma de uma modalidade em outra. Entre as modalidades de energia estão energia sonora, transformada por ondas sonoras que podem ser geradas por fontes com instrumentos musicais, caixas de som e fones de ouvido. Energia potencial gravitacional refere-se à energia com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Desculpa. Energia elétrica, relacionada à existência de corrente elétrica que pode ser transformada por meio de fios de alta tensão. Energia térmica trata-se do calor em trânsito, que por sua vez pode ser transmitido por meio de certos materiais, a exemplo dos metais. Energia potencial elástica refere-se às molas e corpos elásticos.
energia potencial química associada a pilha e bateria, energia luminosa relacionada à luz. A cada cor está associada a determinada quantidade de energia. Energia cinética associada à velocidade, visto que qualquer corpo em movimento apresenta esse tipo de energia. Contagem e medição de grandeza. Podemos definir a grandeza como a denominação matemática de tudo que é expresso por um número de unidade por meio de contagem ou medição. Por exemplo, considere que alguém contou 10 canetas no estojo. Dessa forma, 10 canetas são uma grandeza, sendo 10 número e caneta a unidade de contagem. O valor da grandeza, nesse caso, a quantidade de canetas encontrado por meio da mera contagem, é exato. Grandeza física são aquelas associadas a alguns fenômenos da natureza, a qual pode ser comparado e medido quantitativamente. São exemplos de grandezas físicas: temperatura, energia, tempo, distância, massa, velocidade, força, etc. Elas podem ser classificadas em escalares e vetoriais. Grandezas escalares são caracterizadas por um valor numérico em uma unidade de medida. Por exemplo, temperatura, energia, pressão, tempo, massa, comprimento. Vetoriais são aquelas que contam além da intensidade, com a orientação espacial, direção e sentido, para estarem plenamente caracterizadas. Por exemplo, aceleração, velocidade, força, impulso, quantidade, movimento e etc. Medir grandeza também requer a determinação de um número de unidades, ou seja, unidades de medida. Assim, o número de unidades de medida encontrado é a medida da grandeza. Por meio de instrumentos de medida, associamos um número a uma grandeza física. Para cada grandeza física, usamos uma unidade de medida adequada às suas dimensões e às suas características. Observe os seguintes exemplos. Copo d'água mede em ml ou litros. Cronômetro é um tempo, segundos, minutos, horas. Uma trena tem metros, centímetros, quilômetros. Relógio mede o velocímetro, a velocidade, quilômetros por hora, metro por segundo, desculpa. Termômetro, grau Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Balança, grama, quilograma. No Sistema Internacional de Unidades, para cada propriedade da matéria existem várias unidades de medidas. Para a temperatura, por exemplo, usamos no Brasil Celsius, nos Estados Unidos Fahrenheit. E, além disso, os cientistas empregam com mais frequências Kelvin. A fim de uniformizar as unidades de medidas adotadas em diferentes países, a Conferência Geral de Pesos e Medidas estabeleceu em 1960 o Sistema Internacional de Unidades, SI. Ele tem 7 unidades básicas, as quais derivam todas as outras. Estas são obtidas por meio da multiplicação ou divisão de uma ou mais unidade básica.
Então nós temos lá as grandezas existentes, suas unidades de medidas e os símbolos. Massa, quilograma, kg. Temperatura, Kelvin, K. Comprimento, metro, M. Tempo, segundos, S. Corrente elétrica, ampere, A. Quantidade de matéria, mol, M-O-L, mol. Intensidade luminosa, candelar, CD. Como vimos, dessas unidades básicas derivam as demais, chamadas unidades derivadas ou indiretas. A velocidade, por exemplo, é uma grandeza física cuja unidade de medida é derivada, ou seja, metro por segundo, que é a combinação de duas das unidades de medida do Sistema Internacional. Múltiplos, submúltiplos de unidades. Em situações cotidianas, muitas vezes é mais simples e efetivo descrever uma grandeza por meio dos múltiplos ou submúltiplos de uma unidade. Por exemplo, o metro é a unidade de medida do Sistema Internacional, usada para comprimento. No entanto, não seria adequado mensurar a distância percorrida em uma viagem ou diâmetro de uma moeda em metros. Por esta razão, para longas distâncias, usa-se quilômetro. Contudo, aplica-se os centímetros ou milímetros para indicar o diâmetro de pequenos objetos. Os múltiplos de uma unidade podem ser identificados por meio do prefixo, aos quais indicam quantas vezes o múltiplo é maior que a unidade. Observe alguns exemplos no quadro. Prefixo de múltiplo, símbolo, maior unidade. Giga, G. Mega, M. Quilo, K. Hecto, H. Deca, DA. Décimo, D. Centi, C. Mili, M. Micro, esse M diferente aí. E nano, N. Nós temos algumas atividades. A serem desenvolvidas. O Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Nós temos um pequeno texto aqui que fala: Sistema Internacional de Unidades. Se de um lado é muito difícil identificar na história das civilizações a época em que o ser humano começou a medir do outro, é razoável admitir que as primeiras grandezas cujas medições foram por ele realizadas tinham sido o comprimento, o volume e a massa, por meio de muitos séculos confundida com o peso. E obviamente, o tempo cuja transcorrer já nas mais antigas civilizações era avaliado pelo periodismo dos movimentos aparentes da Lua e do Sol observados na Terra. Na história dos povos antigos registra-se o uso de centenas, se não milhares, de unidades diferentes pelos babilônios, fenícios, hebreus, gregos, romanos, algumas delas emprestadas ou baseadas nas adotadas pelos egípcios. Numerosas outras, de emprego muito regionalizados, tiveram seus usos registrados, às vezes muito vagamente, ao longo de quase 20 séculos da era cristã.
Entre as que chegaram ao conhecimento na atualidade, particularmente no Ocidente, cita-se as jardas, o pé, a polegada e a libra, a onça e etc. Unidade cujas definições portanto, magnitudes variavam de uma região para outra. Várias tentativas de uniformizar as unidades de peso e medidas adotadas em diferentes lugares, como a feita por Carlos Magno no século XIX da era cristã, visando principalmente facilitar o intercâmbio comercial entre os povos da Europa e o Oriente Médio, tiveram como resultado apenas o fracasso, motivado quando não por outras razões menores, pelo desejo nacionalista de cada um deles de impor aos outros suas próprias unidades. Com base no texto, em seus conhecimentos sobre o assunto, responde as questões: por que é razoável considerar que entre as primeiras grandes medidas pelo ser humano, estão o comprimento, volume, massa e tempo? Justifica a importância de uniformizar em todo o mundo as unidades de medida em termos científicos. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês responderem. Bem banhado. Acho que já deu para um tempo suficiente para nós respondermos aí. Então, lá, primeira pergunta: por que é razoável considerar que entre as primeiras grandezas medidas pelo ser humano estão o comprimento, o volume, a massa e o tempo? Vamos lá analisar. É porque estão relacionadas a importantes necessidades do ser humano, como medir o tempo ou determinar a quantidade em volume ou massa de um objeto. Está aí a resposta da primeira questão. Vou dar aí 3 minutos para vocês conferirem. 2 minutinhos. Oi. Alô. Sim, ele mesmo. Sim. Eu moro em Peixoto. Quanto que é o valor da consulta mesmo? Tá. Mas eu vou estar embaixo, eu vou chegar em, eu estou aqui na escola ainda, e eu vou conseguir sair daqui um pouquinho atrasadinho, 5h15 que eu vou sair daqui por aí, mas eu vou tentar chegar aí. Tá bom? Tá bom, muito obrigado.
Vamos para a segunda atividade, para a letra B. Deixa eu ver mais. Eita, atrapalhada. Letra B. Justifique a importância de uniformizar em todo o mundo as unidades de medida em termos científicos. Então, a importância para tudo ser a mesma coisa. A uniformização das unidades de medida é muito importante para facilitar a troca de saberes científicos entre estudiosos de diferentes partes do mundo. E isso, por sua vez, contribuiu para o desenvolvimento da ciência. E aqui nós temos um experimento para ser realizado. Você vai precisar de água, botão de roupa, prego e balança, entendeu? Isso não seria interessante vocês fazerem, entendeu? Mas se caso o aluno... É interessante o aluno fazer e depois postar pra gente. Colocar dessa forma, né? E aqui nós temos outra atividade. Classifique as transformações a seguir em física e química. Depois justifique, entendeu? As respostas. E aqui nós temos a atividade número 2, entendeu? Também que pode ser realizada. E até a atividade número 6 para... Nós temos a atividade número 2, 5, 6... 7, 8. Aí nós temos outras atividades aqui, número 1. Vai indo aqui, exercício, até a nossa página 445. Pessoal, vai ficar essa atividade para vocês respondendo. Nesse momento você está ciente que eu não estou com você nesse momento, mas está aí a atividade para vocês responderem. Próxima aula eu faço correção. É importante que o aluno se dedique, o aluno faça, entendeu, as atividades. Mesmo que eu não estou aqui, mas eu exijo que vocês, ao concluir as atividades, enviem para mim. Percebe que ficou poucas atividades para vocês fazerem. É muita atividade, mas vocês têm hoje, quinta, vocês têm sexta, vocês têm sábado e domingo. Até domingo para enviarem para mim essas atividades. De preferência, faça agora, na aula. Estou falando no caso do aluno não conseguir fazer, né, durante a aula. Mas de preferência vocês tenham até o horário final da aula para fazer comigo. Ok? Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima aula.